Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 91,10. Ele vem com yield nos últimos 12 meses de 12,66, o que para um fundo de tijolo é um yield muito alto. Então procure estudar para você não comprar apenas baseado em yield. Ele vem com um PVP atualmente de 0,91, isso indica que ele está 9% mais barato do que ele vale. É um fundo que possui um patrimônio de 760 milhões e ele vem com a desvalorização de 1% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que acontece? Este era um fundo que ele era de base 1000 e ele baixou para base 100. Então eu não trouxe o histórico maior, apesar dele ter um histórico um pouco maior, porque antes ele era negociado e dá distorção aqui no nosso gráfico, tá? Então o que a gente observa aqui? Ó, em 2021, esse fundo estava sendo negociado ali na casa de 130, 140, quase R$150 e ele teve uma boa queda. Vindo a ser negociado agora, ó, durante o ano de 2021, até início de 2022, até mais ou menos mês de junho, mais ou menos a R$104. Ele ainda estava um pouco acima da base de R$100. Desde mais ou menos o mês 10 de 2022, o fundo caiu, ficando sendo negociado na faixa de 80 e poucos reais. E agora, recentemente, o fundo teve uma boa crescente, sendo negociado ali até por incríveis por valores de R$94. E, de novo, nos últimos dias, o fundo recuou para próximo de R$90. Então a gente vê aqui as negociações no último ano, 91 atual, 82 as mínimas e 104 as máximas. E voltando para o outro site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então esse fundo é da gestora Risa, ele é o CNPJ dele aqui, ele é para investidor em geral, é mandato renda, ele é híbrido, ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado, é um fundo de gestão ativa. Essa taxa a gente deixa para ver lá dentro do relatório. Ele está com 0 vacância, o que é algo muito positivo. Ele tem mais de 37 mil cotistas e mais de 3 milhões e 700 mil cotas emitidas. Esse fundo ele vale R$100 e ele tem um valor patrimonial de 371 milhões. E o último dividendo anunciado foi de 90 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade comparativa. Como é um fundo que ele não tem 5 anos, mas ele tem ali pouco mais de 2 anos, né? Com 5 anos ficaria injusto para o fundo. Então, dentro de 2 anos, o que a gente consegue observar? Esse fundo teve uma rentabilidade de 15% no período, enquanto o CDI foi de 22%, o IPCA de 15%, o IFIX de 12% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, de 16%. Então, eu acredito que esse fundo agora, com o passar do tempo, vai voltar a ter uma rentabilidade um pouco mais positiva, né? Mais abaixo aqui a gente consegue ver sobre o dividend yield do fundo, né? O que ele paga de dividendos. Então, ele tem uma certa irregularidade nos seus dividendos. Tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas que na média, pelo menos R$1 o fundo consegue entregar, o que, por ser um fundo de base 100, é um dividendo muito alto, né? A gente vê aqui que por várias e várias vezes o fundo teve entregas altíssimas, bem acima de R$1, R$1,50, durante vários períodos aqui, R$2. Mais recentemente que o fundo fez outras entregas um pouco agressivas, próximos da casa de R$1,50. No quesito de entrega, o fundo tem uma entrega bem agressiva. Dentro do relatório eu vou tentar explicar um pouquinho da dinâmica do fundo, né? E aqui a gente consegue ver os últimos dividendos anunciados. Quando o fundo começou essa queda de dividendos aqui, o fundo sofreu bastante. Esse fundo, ele tem uma certa... Ele é atrelado ao IPCA também, a inflação. Como durante esse período a inflação foi negativa, né? Então impactou bastante o fundo. Ele fez entregas bem baixas. Assim, frente ao que ele entregava. Não eram entregas ruins, mas frente ao que ele entregava eram entregas baixas. Então, depois disso, de fevereiro para frente, 96, 1,18, 1,35, 1,30, 1,20. E agora, no dia 14/7, eles pagaram no dia 21/7, 90 centavos de dividendos. Mais abaixo aqui, a gente vê o yield médio do fundo. Então, a gente vê que na casa de 1% é normal, com picos de quase 2%, mas também tem picos de 0,7%, né? Então, é um fundo que ele tem bastante inconstância, porque, de novo, ele é bem atrelado ao IPCA, tá? E atualmente, agora, por causa desse último dividendo, 0,92, mais 1,23, 1,40, 1,50. Então ele tem um dividend yield aí bem volátil. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho.
Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aqui para o nosso Pix é muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram. Outra forma de nos apoiar, torne-se membro dos canais. O canal Amuinvest e o canal Mufiagro, ambos contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia. R$ 2,99 por mês é um valor barato, mas acessível. Considere aí se tornar membro dos nossos canais, que você ainda tem vários benefícios, além de nos ajudar. Vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda participa do grupo fechado do Telegram. Além do mais, quem é membro tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Então se torne membro aí que você vai ter vários e vários benefícios. Nós contamos também com 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books com linguagem simples, de fácil entendimento, mas que eu acho que pode agregar bastante, seja para o investidor iniciante ou que já tem uma certa bagagem. Considere adquirir esses e-books aí, porque vocês também vão nos ajudar imensamente. E tem a nossa planilha de controle financeiro. É uma planilha muito completa que ajuda você até na sua tomada de decisão. Ela vai dizer onde investir, como investir, em que investir, né, de acordo com os critérios que você elencar. Então ela te ajuda até nisso, ela ajuda a fazer o controle aí para imposto de renda e além do mais, você compra e ela é sua, né? Você vai pagar apenas uma única vez, ao invés de ter que ficar pagando aí por esses sites de controle financeiro, esses apps. Então, considere comprar a planilha, eu acredito que ela seja muito boa aí, vai te ajudar bastante. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e aí um grande pecado da gestora é isso aqui, ó. A gestora ela é muito fraca no sentido de relatório, ó. Ela entrega relatórios somente a cada 3 meses. Então, o relatório que possui é apenas de março. Já passou abril, maio, junho, julho. Já estamos indo para agosto. Quando esse vídeo for ao ar, ele vai ao ar em agosto. E ainda não saiu um novo relatório gerencial. Então, isso aqui é um ponto muito ruim da gestora. Eu tinha o fundo do Banco Inter, tá? O LGCP. E eu troquei o fundo do Banco Inter por esse fundo aqui. Apesar de todos os defeitos que eu vou falar aqui, eu optei por trocar por este fundo aqui, porque o meu LGCP era um fundo que eu considerava um fundo arriscado do setor logístico. Eu quis trocá-lo por outro fundo que eu também considero ser arriscado. Apesar de esse ser um ponto muito negativo da gestora Risa, que é a comunicação com os cotistas, eu optei por trocar aquele fundo lá do Banco Inter por este aqui, tá? Então aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. É um fundo que tem histórico, ó, desde julho de 2017. Ele é por prazo indeterminado. Ele é para investidores em geral. A Risa é a gestora. Ele já fez 6 emissões. Tem 3.700.000 cotas. E aqui mais abaixo a gente vê as taxas cobradas aí pela gestora. Então esse fundo cobra 1% de taxa e mais 20% de performance se ele bater IPCA mais 5. Continuando aqui no relatório, eles trazem algumas informações de destaque. Esse fundo vem com yield anualizado. Para um fundo de tijolo é algo totalmente absurdo, né? 17% é algo muito alto. Ele tem 180.000 metros quadrados de área bruta locável. O valor de mercado que ele está negociando, 85,81 na data desse relatório, né? Tem bastante déficit. O dividendo também está bastante atrasado. Ele tem 10 imóveis. Ele vale R$100 cada cota. E ele estava sendo negociado na época com bastante desconto, né? Ele está com 99% do seu patrimônio alocado. Ele tem 666 milhões de avaliação aí dos seus ativos, sendo que a gente viu lá que ele vale 330 milhões. Como que é isso? Como que os ativos estão avaliados em 600, sendo que ele vale 300, né? Ele tem ali 38 mil cotistas. É um fundo que negocia uma média de 700 milhões por dia, 700 mil por dia. E o prazo médio de contrato do fundo é na média de 6 anos aí, o prazo médio dos contratos dos devedores aí, dos inquilinos. Continuando aqui, ele fala, né? Fundos imobiliários, vai falar um panorama a respeito do IFIX, que o IFIX fechou março com a desvalorização de menos 1,7. De lá para cá, já subiu muito, né? Então, assim, tá muito, muito defasado o relatório deles aí. Infelizmente, não tem como a gente falar algo mais atualizado, baseado no relatório. Aí ele vai falar sobre janeiro, fevereiro e março, os 3 últimos meses, né? Quando o relatório atual sair, já vai estar também com bastante defasagem. E aqui os dividendos entregues na época aí. Vou dar mais um zoom aqui, aumentar um pouco mais o relatório. E aqui ele traz uma DRE também com defasagem, né? Então ela só tem apenas o primeiro trimestre de 2023, o que foram os gastos. O fundo receitou ali 14 milhões com os imóveis, 229 mil de dinheiro parado em caixa, um total de 14 milhões e 400 mil de receita. E aí, de taxa aí para o fundo,
841 mil. Então a gente vai ver o que esses 841 mil representam frente aos 14 milhões que ele receitou. E aí no acumulado de 2022 você pode ver que também incide performance, né? E aí essa performance costuma diminuir um pouco os resultados do fundo. Então vamos calcular aqui o que as despesas do fundo vem representando. Ó. 841, que eu vou multiplicar, vou arredondar para 842 vezes 100, dividido por 14.411. Então a gente observa que as taxas ali estão na casa de 5,84, mas quando incide a performance aumenta bastante. Então aqui ele fala a retrospectiva do primeiro trimestre, né? Já com bastante defasagem. Então ele fala, apesar de mais um trimestre sem nova emissão de cotas, em 2023, com a efetivação da compra de um imóvel novo, conforme fato relevante de 19 de janeiro, no qual destacamos o valor pago de 44 milhões por pouco mais de 13 mil metros quadrados na cidade de Votorantim. Tal imóvel foi comprado dentro da estratégia predominante do RISA, a Sale and Leaseback, em que compramos e alugamos concomitantemente para o mesmo vendedor. Aqui, no caso, o grupo Splice. Vale informar que nessa grande área temos, além de uma fábrica do grupo, outro prédio onde se encontra a sede do grupo. O contrato foi de 5 anos com operação de recompra à taxa de IPCA mais 10. Então essa parte de recompra eu vou mostrar mais à frente para vocês. Esse é o diferencial do fundo aqui. Para não deixar dúvidas, assim como nos casos de contratos de 10 anos de aluguel, ao fecharmos os contratos mais curtos como este, o outro único caso é o da Império em Frutal Minas. Há também a incidência de multa para efetivação da opção de recompra por parte do vendedor antes do fim do contrato. Multa essa que só é isenta em todos os casos somente ao término do contrato. Única exceção o imóvel locado a Poligim, onde não há opção de recompra, o imóvel é do próprio fundo. Continuando, ele fala que exatamente uma semana depois, do dia 26 de janeiro, eles mudaram o nome do fundo. Antes, o nome do fundo era RCT, eles mudaram para RZAT. Por quê? Os fundos da gestora RIS, ó, RZTR, RZAK, RZAG, então eles resolveram mudar o de tijolos aqui, né? O de logístico para RZAT. Eu acho que seria mais viável eles colocarem RZAL, né? De logístico, mas RISA logístico, né? Mas quem sou eu? Eles que são os donos do fundo, né? Continuando aqui, eles falam sobre CDI, IPCA, né? Não vou ler esse comentário aqui para vocês, essa parte, qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Eles falam um pouco aqui sobre qual o objetivo do fundo e como é que eram as composições. Em dezembro de 2021, o fundo estava sem caixa, 99% do fundo era Sale and Leaseback e ele tinha 1% em CRIs. Em dezembro de 2022, ele tinha 5% em caixa, 8% em CRIs e 87% em Sale and Leaseback. E agora, em março de 2023, não tem nada em caixa, 1% em CRIs, 90% e 99% em Sale and Leaseback e 1% ainda a desembolsar para liquidar aí das compras que ele fez. Eles trazem sobre o posicionamento atual do fundo. O portfólio do fundo fechou o mês de março ainda, bastante defasado, composto por 10 ativos, ao somarmos o de Votorantim, São Paulo, adquirido em janeiro. São agora 8 locatários diferentes, a uma taxa contratual média superior a IPCA mais 9. Dessa vez, 9 incorporaram a tese do fundo de Sale and Leaseback e somente o de Corumbataí, lá o Build Suite, em que os valores referentes à compra do imóvel continuam a ser liberados conforme as etapas pré-definidas da obra. Tal imóvel teve sua inauguração atrasada devido a excessos de chuvas no último trimestre de 22 e tem uma nova data de entrega para o segundo trimestre de 23. Mais à frente a gente vai ver fotos e os imóveis que o fundo possui. Eles falam que, exceto o contrato da Poligim, em todos os outros há ainda cobrança referente ao IPCA mensal. Porque o que acontece com esse fundo? Ele compra o imóvel, mas dá a opção do ex-dono recomprar o imóvel. Então, ele recebe o aluguel do período e mais uma inflação do dinheiro que ele comprou o imóvel. É como se ele estivesse fazendo um empréstimo para o fundo aí, para o ex-dono. Então, provavelmente o imóvel vale, vamos supor, 200 e eles compram por 100. Então, é como se ele estivesse emprestando esse 100 aí também a juros, né? E o próprio imóvel é meio que dado como garantia. Não é que é garantia por quê? O imóvel já está no nome do fundo, né? Então, mais do que garantia, ele já é dono do imóvel. Então, não tem que se falar de precisar executar algo ou não. E se eles não pagarem o combinado, eles perdem um imóvel que vale, às vezes, 2 vezes mais do que... Então, geralmente, assim, o risco é bem menor do que você dar algo como garantia. Aqui ele fala as perspectivas do fundo. Então, eles falam, nossa estratégia agora segue de prospectar boas empresas, investir na compra de seus imóveis e locá-las a taxa acima de IPCA mais 10.
fazemos com que, ainda dentro de 2023, a carteira atinja pelo menos a taxa média de IPCA mais 10. Para tanto, conforme o fato relevante de 12 de abril, a gestora contratou a Genial para efetivar a 7ª emissão de cotas do RISA, de até 121 milhões. Tal emissão acontece no momento em que a gestora detém 3 ativos prospectados que somam um valor de compra muito próximo ao da emissão, a uma taxa de IPCA mais 10,5. Vale destacar que o respectivo roadshow deve ter início somente no mês de maio e que a liquidação financeira deste novo follow-on deve se realizar somente no início do próximo semestre. Ou seja, em breve pode ser que esse fundo lance uma captação de cotas, né? Uma nova subscrição. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, e agora eu vou mostrar os imóveis, fotos e tal, né? Eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuita aqui ao nosso trabalho. Considere, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Comenta para nós aí o que você está achando a respeito desse fundo imobiliário. Você teria ele no seu portfólio? Você gosta da gestora? Você acha que eles fazem um bom trabalho? Comenta que seu comentário é muito importante aí para a gente. Como eu já havia alertado, né, eu troquei o LGCP por esse fundo, mas eu sou um grande crítico da gestora porque eu acho que eles se comunicam muito mal. O relatório deles é péssimo, apesar de eu gostar da tese da gestão, eles deixam muito a desejar no relatório gerencial, tá? Mas como eu gosto da tese, eu sempre estudei muito, eu optei por ter esse fundo aqui. Eu ainda preferiria o LGCP, mesmo pagando menos, mas o movimento que eles fizeram lá não me agradou. Nós temos aí 2 canais que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Mufi Infra conta já com 378, está crescendo muito. Vá lá no canal Mufi Infra e se inscreva. E o canal Almodicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000, gente, 996. Faltam apenas 4. Vai lá no canal Almodicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nesses 1000 inscritos. Muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram conosco. Os nossos 4 canais aí estão presentes em outras plataformas. Vai lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta com frequência lá no Instagram. Vai lá nessas plataformas e se inscreva. Voltando aqui para o nosso relatório, né? O que a gente consegue observar? Somente esse ativo aqui, ó, que fica em Goiânia, eles não têm opção de recompra. Todos os outros ativos têm opção de recompra. Todos com opção de recompra. A gente vê o valor de compra dos imóveis, ó, 15 milhões, 20 milhões, 15 milhões. Então não são imóveis muito caros. Somente esse aqui, ó, esse de Frutal lá, esse ele é de 150 milhões. É um imóvel mais caro, ó, da Cervejaria Imperial, né? Todos os demais aí não são muito caros. Eles adquiriram lá em 2020, ó, 21, 23, com prazo de 10 e 5 anos. Até esses imóveis aqui, ó, Monte Carlo, são postos de gasolina, do setor de energia, tá vendo? Ó, bem interessante, a gente vai ver mais à frente, ó, está em construção. Aqui abaixo a gente vê fotos desses imóveis e tal, ó. Ele também tem um CRI da RBR aí, ó, Aviação, HBR Aviação, CDI mais 7 e quase 3 milhões. É um CRI barato, assim, pequeno, frente ao patrimônio do fundo, né? Então o que a gente consegue observar aqui, ó? Ele traz as fotos dos imóveis. Então, esse polijinho aqui, ó, fica lá em Goiânia. Você vê que não são imóveis muito novos, não são imóveis muito caros, não são imóveis assim nas melhores localizações. Então, somente ao final do contrato é que a gente vai saber como que esses fundos, como que a tese do fundo vai se comportar, né? Por quê? Ora, aí no final a gente vai saber se a empresa vai recomprar ou não. Se a empresa não recomprar o imóvel, ela vai continuar pagando aluguel direitinho? Ela vai conseguir pagar aluguel para o fundo? Ela vai recomprar os imóveis? É o final da tese que a gente vai saber como que vai se comportar. Mas em tese, eu acho o seguinte, poxa, a não ser que o fundo faça um cálculo muito mal precificado do ativo. Mas se um imóvel vale 30 milhões e o fundo compra por 15, ora, se futuramente eu acho que ele consegue alugar para outros inquilinos. Ou se ele precisar vender, ele vai vender muito acima dos 15 aí, e qualquer coisa ele recompra outros ativos em outros locais, né? Eu acho que a tese do fundo é muito, muito bacana. Eu vou passar rapidamente aqui pelos imóveis do fundo. Então aqui, ó, um posto de gasolina pronto, já em Mirassol, e ele está construindo outro, lá em Corumbataí, em São Paulo. Posto de gasolina. Então aqui ele tem esse prédio da Confrio também. Lá em Campo Grande, ó, esse armazém da Andorinha, Andorinha Transportes, ó. Outro da Andorinha Transportes aqui, ó. Então, Granol, são silos aí, ó. Grupo Voar. Então, ó, Cidade Imperial, que é a cervejaria. E o Splice Indústria, que foi o último que ele adquiriu aí. Então a gente vê que ele tem vários imóveis, mas não são imóveis de última linha, não são imóveis de última geração, não são somente imóveis logísticos, né? Somente de galpões logísticos. Então é um fundo aí com uma tese bem bacana.
Eu gosto bastante da proposta que o fundo tem aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RZAT são somente essas informações. Cuidado, o fato de eu ter esse ativo, de eu ter comprado esse ativo, não significa que vocês devam fazê-lo também. Estude o ativo, entenda os riscos por trás do fundo, para só aí você fazer a sua tomada de decisão. Eu gostaria de reiterar e agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês aí que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado vocês que se tornam membros, os membros carregam o canal aqui nas costas. E muito obrigado vocês que têm adquirido as planilhas e também aí os e-books do canal. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing